47, onde está lá o tema águas que saram, águas que purificam. Vamos ler a partir do versículo 1 de Ezequiel, capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos ou pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho, mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, eu vi lá na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado, e ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis, enxames de criatura vivente viverão onde quer que o rio passar, porque haverá grande número de peixe, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairão a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pode se sentar, igreja. Hoje eu estava trabalhando, estava lá de plantão, eu estava meditando um pouco sobre essa passagem bíblica, e o Espírito Santo, ele foi ministrando no meu coração, na minha mente, e foi ali me ensinando, foi me levando em alguns textos da Bíblia. Isso eu estava trabalhando e o Espírito Santo ali ministrando, me fazendo lembrar de alguns versículos, e acredito que cada volta o que eu vou falar aqui, acredito que não foi ministrado, mas me chamou a atenção e Deus me fez abrir os olhos, que Ezequiel, ele estava à margem de um rio. Veja que o rio estava na frente de Ezequiel. Ezequiel, ele estava pisando em uma terra seca. Ezequiel
ele estava pisando em um chão batido lá naquela época, ele estava à margem. E o que eu quero falar para você? Que essa história aqui de Ezequiel fala da minha vida e fala da tua vida. Antes mesmo de aceitar o convite de Deus, porque este homem aqui que mediu um cordel, em algumas Bíblias fala que é o anjo, mas é o anjo do Senhor, é o próprio Deus que estava nesse rio, convidando, chamando, Ezequiel, vem. Mas antes de Ezequiel entrar, ele estava em uma terra seca, ele estava num chão batido. Ezequiel aqui simboliza, antes dele entrar neste rio, pisando em terra seca, de uma pessoa que não tem Cristo. Se o rio está à frente dele e Deus o estava chamando, é claro que Ezequiel já tinha Deus, mas simboliza e representa a minha vida e a tua vida antes de Cristo. Nós estávamos em terra seca, nós estávamos pisando em um chão batido, nós tínhamos um coração duro, nós estávamos seco e oco por dentro, nós estávamos sem salvação, sem esperança. Se coloque no lugar de Ezequiel, como que o rio está à nossa frente. Poderia estar você agora aqui onde eu estou, e eu venho do rio na minha frente, só que eu não entrei ainda, eu não aceitei o convite de Deus, como eu e você, alguns anos atrás, que estávamos em terra seca, que estávamos escravos de toda espécie de pecado. Cada um aqui tem a sua história, a sua vida antes de Jesus transformar e mudar a cada um de nós por dentro, no nosso interior, na nossa mente, porque eu e você estávamos em terra seca, à margem do rio. Uma margem do rio, muitas das vezes ela não é molhada, ela é terra seca. E eu quero que você vá lá para no Salmo 63 para que a gente possa entender. Eu não vou me estender, mas o importante é que cada um de nós entendamos o que o Espírito de Deus ele quer falar aos nossos corações, para que possamos ter esta água que sara, que cura, que liberta, que purifica, para que eu e você tenhamos esta água viva. Antes nós estávamos à margem do rio, nenhum de nós queria entrar no rio, nós estávamos em uma terra seca, que representa o mundo sem Deus, o mundo que rejeita, que despreza, que desobedece a palavra. Veja aí no Salmo 63, no versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra, o quê? Seca. E não é só seca não, é uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim era eu sem Cristo, assim era você sem esta água viva.
cura, sem esta água que sara, sem esta água que purifica, sem esta água que sacia a nossa alma, sem a palavra, vivíamos perdido, escravo em nossas transgressões, em nossas iniquidades, em nossos pecados, que a gente vivia perdido, sem salvação, estávamos indo para o inferno, porque estávamos o quê? À margem do rio. Nenhum de nós entrou no rio. Estávamos em uma terra seca, rachada, cansada. Assim era o nosso coração, a nossa vida, no nosso interior. Era uma terra rachada, uma terra seca, empoeirada, aonde não havia água, aonde não havia a presença de Jesus, aonde não havia a presença do Espírito Santo. Estávamos como lá em Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante, que fala do cego de Jericó, que ele estava mendigando à beira do caminho. Ele não estava no caminho, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. É o único. Mas aquele cego, éramos também cegos espiritualmente, porque vivíamos em uma terra seca, vivíamos à margem do rio, como Ezequiel, que estava à margem do rio Quebar. Ele estava lá parado, ele nunca tinha provado esta experiência de começar a entrar em um rio que estava à frente dele. Assim era eu e você. Nunca provamos a experiência de viver este chamado, este convite do próprio Deus, que estava dentro do rio e falava: Denis, vem, Solange, vem Vera, vem João, vem Vitor, vem Bernadette, vem. Eu não quero que você viva à margem do rio. Eu não quero que os meus queridos, os meus escolhidos, os meus que eu ainda vou separar, eu não quero que nenhum deles viva pelo resto da sua vida em uma terra seca, cansada, rachada, onde não há água. Eu estou convidando todos vocês: entre no rio, porque eu tenho muito mais para lhe dar. Eu não quero que a minha igreja, os meus filhos, os meus servos vivam à beira do caminho, como aquele cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu. Ele não estava no caminho, porque quem está no caminho, ele vive a palavra, ele tem rios de água viva no seu interior. E houve um momento que Ezequiel, ele estava lá parado, ele via que ali naquele local não teria futuro, ele estava inerte, imóvel, sem vida, sem água, sem esperança, sem o coração mudado, sem a história mudada, perdido. Assim era eu e você, à margem do rio, na terra seca e cansada, à beira do caminho. Mas um dia, meus amados, lá para Tito, veja lá o que diz a palavra. Antes de Hebreus, em Filemão, Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, nenhum de nós, mas segundo a
sua misericórdia de Deus. Ele nos salvou. Mediante o que, igreja? Tito 3, versículo 5. Mediante a... O que está escrito aí? Sua misericórdia. Depois da misericórdia vem o que? Ele nos salvou mediante a lavagem. Você lava com o que, meus amados? Com água. A lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel, ele olhou o rio, começou a ser convencido por aquele homem que estava dentro do rio, que era o próprio Deus. Assim era eu e você. Será mesmo que eu vou no culto? Será mesmo que eu vou virar evangélico? Será mesmo que não vão me chamar de fanático? Que vão me chamar de lavagem cerebral? Será que vão me aceitar? Mas quer saber meu negócio? Aquele homem está me chamando. Vem, vem, e passo a passo você foi aceitando o convite de Deus para entrar naquele rio. E quando você entra, aos poucos, respingando a sola do sapato dentro daquele rio, eu e você começamos a viver. Tito, esse capítulo 3, versículo 5, porque pela misericórdia Ele nos salvou e vai nos lavando, e vai nos regenerando, e vai nos renovando pela presença do Espírito Santo de Deus. Entra no rio, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Lá no Efésios. Gálatas, Efésios, capítulo 2. Porque se eu insisto em ficar em uma terra seca, à margem do rio, uma terra rachada, fico me iludindo, não, aqui está bom, sem a presença de Deus, sem saber a palavra, sem orar, sem jejuar, sem entrar numa igreja evangélica. São pessoas que estão à margem do rio, que estão aonde? Numa terra seca, cansada, sem água, e pensa que está tudo bem, mas Deus todo dia fala para a sua criação. Não estou falando só para o evangélico, não. Fala para todo ser humano na face da terra: vem, eu estou te chamando, eu estou te convidando. Eu não quero que a minha criação fique nessa terra seca, porque olha quem éramos nós em Efésios 2, a partir do versículo 3, entre eles todos nós também, antes, no passado, andávamos, olha aí, estilo de vida, andávamos no que, pastor Denis? No desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos passado por natureza o que? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, olha aí, terra seca, rachada, à margem do rio, era eu e você aqui, vivia aqui, mortos, zumbi, o corpo andava, mas a alma morta, o espírito mortos em nossos delitos, em nossos pecados, vírgula. Aí entra, quando você começa a querer entrar no rio, vem o Espírito Santo lá de Tito 3,5 e fala: nós, igreja, nós vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, porque o rio
orando, os católicos rezando, Deus manda chuva, e quando começa a vir a chuva e começa a cair naquela terra seca, a água vai tomando conta. Assim sou eu. Quando você dá um passo para Cristo e sai da margem e sai da beira do caminho, esta água ela vai entrando em mim e em você. Aleluia. João 7, abra lá. Já vai encerrar. João capítulo 7, 37. João capítulo 7, do 37 ao 39, no último dia, e hoje é o último dia da campanha. No último dia, o grande dia da festa. Só tem festa quem tem água. Quem não faz festa porque ainda está na terra seca, rachada, à margem do rio, e pensa que está tudo bem com a vida. Não, eu vou levando, pastor, eu tenho muito tempo de vida, mas olha aqui, só faz festa no último dia. Jesus se põe de pé. Você crê? É pela fé. Estamos aqui pela fé. Onde está 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente para te abençoar, e Jesus está no meio. Jesus se põe de pé e clamou: se alguém tem sede, porque não é todos, se ele sabia que não era todos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembra lá de Ezequiel 47? Deus no meio do rio. Ezequiel, vem. Ezequiel, vem, sai da margem, sai da beira do caminho, sai dessa terra seca, sai dessa vida de perdição, sai dessa prática de pecado, sai da desobediência, sai da rebeldia, sai da murmuração, sai desse estilo de vida errado. Eu estou te chamando, Ezequiel, como Jesus aqui lhe está chamando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, que igreja? Rios de água viva. Aleluia. Mas eu e você temos que crer em Jesus de acordo com o que a Bíblia, a Escritura, ela fala, porque aqui está a fonte que jorra água viva. Mas eu tenho que aceitar o convite, tanto de Deus, que está no meio do rio, que chamou Ezequiel, que um dia me chamou, que um dia te chamou, que um dia nos escolheu, mas também aqui com Cristo. Jesus se põe de pé e ele faz mais um convite. Está com sede? Vem a mim, beba, que eu tenho muita água para cada um de vocês. E aqui, amados, em Ezequiel 47, é a nossa caminhada para o céu. Você prestou atenção? Quando eu estou no mundão perdido, né? E foi uma data para mim marcante, estava pensando no trabalho, hoje é dia 13 de agosto. Dia 6 de agosto foi na outra terça, né? Aí depois que eu parei para pensar, 6 de agosto de 99, Jesus me aceitou. Olha só. Fez exatamente terça-feira passada, 25 anos que estou servindo a Jesus. Amém. Aleluia. E eu estou começando a entrar no rio. Eu não estou claro aqui. Não se iluda. Você que pensa que já está com a água aqui, ó, eu estou nadando no Espírito. Não. Nunca fale isso para você. Que eu já conheço muito de Deus, cheio dele. Não. Quanto mais o tempo vai passando, parece que eu ainda
ainda estou dando ainda meus primeiros passos para molhar e respingar ali, Vitor, ali ó, a aguinha pulando, respingando ali, estou começando a entrar no rio, então isso marca, porque todos nós aqui, enquanto estávamos na margem, querido, ninguém aqui sabia louvar ou sabia? Quem era do mundo, eu estou falando, quem era perdido, quem vivia na farra, quem vivia realmente sem Cristo, quem estava perdido, não sabíamos o que era a palavra, não sabíamos o que era orar, jejuar, louvar, adorar, vir participar e se envolver das atividades da igreja. Nenhum de nós sabia, porque estávamos na terra seca, na margem, mas graças a Deus que você aceitou o convite de Deus. Vem, igreja, começa a entrar no rio que eu estou colocando na sua frente, e assim todo dia, culto após culto, você no teu lar, no teu trabalho. Deus, eu preciso mais de ti. Você está falando, eu estou sedento pela tua presença. Mas aqui, querido, Ezequiel 47 fala da nossa caminhada até o céu. Por quê? Porque a gente já saiu da margem, a gente já saiu do mundão, a gente já saiu dos domínios de Faraó, já saímos das garras do inimigo, e agora estamos pouco a pouco entrando no rio. É que nem o povo do Egito, saindo do Egito, o povo de Israel, indo pelo deserto até chegar onde? Até a terra prometida, a nova Canaã. É a história de Ezequiel. Pare para pensar. Ezequiel na margem, na terra seca, era o povo de Israel lá no Egito. Aí ele começou a sua peregrinação dentro do rio. Assim eu e você saímos da margem, estamos entrando no rio, ao ponto de estar com água lá no tornozelo, água no joelho. Você já leu, eu li para você, água aqui na cintura, água no lombo, ao ponto que Ezequiel foi entrando sedento, foi saciando a sua alma, querendo se relacionar melhor com este homem que estava dentro do rio, que é o próprio Deus. Ezequiel, preciso te conhecer. Aí ele media mais 1000 côvados. Sabe quanto é 1000 côvados na Bíblia? 500 metros, meio quilômetro. Você imagina, mediu. Como é que Ezequiel conseguiu enxergar o homem lá 500 metros? Ele viu, e o homem lá, vem Ezequiel. Aí ele estava 500 metros, Ezequiel. Aí o homem estava aqui, o homem já estava mais 500 metros lá na frente. Vem Ezequiel, vem, ao ponto que ele mediu 2 quilômetros, 2.000 metros, porque foi 4 vezes que este homem mediu, e Ezequiel foi entrando. Eu quero águas mais profundas, eu não quero água rasa. Não aceite água rasa na obra, não. Se alguém já se conformou, já se acomodou, está na zona de conforto, é cada um, mas é um toque de irmão em Cristo. Não aceite o comodismo espiritual na tua vida. Vai entrando, vai mergulhando. E para finalizar, olha só o que a gente vai provar. Eu falei para você que é o povo de Israel saiu do Egito em busca do que? Da nova Canaã, da terra prometida. Eu vou chegar lá, na nova Jerusalém. Ezequiel simboliza isso. Saiu da margem, da terra seca, do mundanismo, começou a entrar dentro do rio, ao ponto que chegou uma hora que as águas dominavam a Ezequiel. Mas olha só, abra aí Mateus. Abre Mateus. E volte a algumas folhas. Malaquias, Zacarias. Capítulo 14, versículo 8. Essa aqui é uma profecia daquilo que eu e você vamos provar, sabe onde? Na vida eterna, no arrebatamento.
na salvação, lá no céu dos céus. Zacarias 14, versículo 8. Naquele dia, sabe que dia que é esse aqui? Não é o dia daqui não. Naquele dia, lá em cima, quando as trompetas soar, quando a igreja for arrebatada. Olha aqui, Zacarias 14, 8. Naquele dia também correrão de Jerusalém, Nova Jerusalém. O que vai correr de lá, igreja? Águas vivas. Metade delas para o mar oriental, a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então lá em cima, lute, porque lá vamos encontrar esta água viva, que é o teu Senhor, que é o teu Mestre, que é o teu Redentor, e você vai conhecê-lo em um corpo glorificado. Apocalipse. Pastor, você vai parar? Vou parar. Prometo para você que eu vou. Apocalipse. Olha aqui, 22. Versículo 1, falando do céu, falando do arrebatamento, falando da vida eterna. Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. É o hino que te louva, né? Que procedia de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Olha aqui. Olha o que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Rios de água viva, claro como cristal. É a própria presença de Deus. É a própria presença do Senhor e Salvador Jesus. O Espírito Santo também estará lá. Então lute, saia da margem, saia da terra seca e cansada, saia da beira do caminho, busque mais a presença. Vamos fazer a nossa parte. Amém, queridos? E com essa palavra, aplauda o Senhor Jesus.